Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e hoje vamos falar sobre um tema importante em eletroquímica, a chamada pilha de Daniell. Fique comigo que vamos começar logo depois da abertura. John Friedrich Daniell, mais conhecido como John Daniell ou apenas Daniell, foi um importante físico e químico britânico que viveu entre os séculos 18 e 19. Fez parte da primeira equipe de professores de química da importante instituição acadêmica britânica King's College de Londres. O nome de Daniell ficou definitivamente marcado na eletroquímica ao desenvolver uma pilha mais eficiente que a pilha desenvolvida por Alexander Volta. Mas para entender o funcionamento da pilha de Daniell, vamos primeiro dar alguns passos atrás e analisar alguns sistemas eletroquímicos que, por sinal, já fizemos alguns vídeos e eu vou colocar o link na descrição abaixo. Eu recomendo fortemente que você assista para ajudar a entender este caso aqui. Então vamos lá, considere que você tem aqui duas semicélulas eletroquímicas. Aqui no lado esquerdo, nesse becker, uma solução de sulfato de zinco e um eletrodo metálico de zinco. Isso aqui em preto é um fio. E aqui do lado direito eu tenho uma solução de sulfato de cobre e uma barra metálica de cobre, e também conectada por um fio. Muito bem. Agora, se ficarmos analisando o que acontece nesses sistemas, vamos ver que não vai acontecer absolutamente nada. Afinal de contas, é uma barra de zinco numa solução de sulfato de zinco e uma barra de cobre numa solução de sulfato de cobre. Porém, agora vamos fazer uma pequena modificação. Suponha que você pega essa barra de zinco, retira ela e mergulha aqui na solução de sulfato de cobre. E faz o oposto. Tira essa barra de cobre e a coloca dentro da solução de sulfato de zinco. Então repare só, a próxima figura que eu vou apresentar é exatamente isso que eu acabei de falar. Então eu vou colocar aqui na solução de sulfato de zinco a barra de cobre e aqui na solução de sulfato de cobre a barra de zinco. E vamos ver o que acontece? Bom, a barra de cobre na solução de sulfato de zinco não acontece nada. Porém, a barra de zinco na solução de sulfato de cobre, quando essa imersão é feita, imediatamente forma-se um material depositado na superfície dessa barra de zinco. E isso é algo muito relevante. E desse vídeo anterior que eu citei, você vai ver que isso tem a ver com os íons cobre 2+, que estavam aqui em solução aquosa, que foram reduzidos para cobre metálico sobre a superfície da barra de zinco. Agora, se você fizer uma conexão direta entre esses dois fios, e entre eles passar um equipamento chamado voltímetro, você vai ver que inicialmente a diferença de potencial entre eles vai valer 0. Porém, tudo muda se você conectar entre essas duas semicélulas um dispositivo chamado ponte salina, que é na verdade um tubo em forma de U invertido contendo cloreto de potássio. Agora a diferença de potencial passa a valer 1,10 volts. E a razão para isso é porque agora vai haver um fluxo de elétrons do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Então um eletrodo vai ficar deficiente de elétrons e o outro carregado de elétrons. E essa diferença de potencial vai ser registrada nesse equipamento. Mas para entendermos a razão pela qual essa ponte salina permite esse fluxo de elétrons, novamente precisamos dar um passo atrás. Então vamos olhar aqui nessa figura em que temos aqui a tabela periódica dos elementos. Bem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: sobre tabela periódica, nós temos também aqui no canal um vídeo, que eu vou colocar o link na descrição para você assistir depois. Se você não está recordado, ao assistir lá o vídeo, você vai lembrar que cada elemento na tabela periódica é caracterizado pelo seu chamado número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que ele tem dentro do núcleo. Acontece que, como o átomo é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Portanto, se você organizar a forma com que esses elétrons estão distribuídos nos orbitais atômicos, a gente vai ter a chamada configuração eletrônica do átomo. Então, por exemplo, o argônio, que tem 18 prótons e 18 elétrons, ao distribuir esses elétrons, a configuração eletrônica dos últimos elétrons que estão na camada de valência será 2 elétrons no orbital 3s e 6 elétrons nos 3 orbitais 3p. Já o potássio, que está um período aqui abaixo, no quarto período, seu número atômico é 19, portanto ele tem 19 prótons e 19 elétrons, e a sua configuração eletrônica é a mesma do argônio, acrescida de um elétron a mais que está no orbital 4s. Portanto, se você remover um elétron do potássio, transformando ele num cátion, o elétron que vai sair é justamente esse elétron que está nesse último orbital 4s, é o elétron mais facilmente removível. Portanto, a configuração eletrônica do cátion K+, é apenas a configuração eletrônica do átomo de argônio.
Observe que o potássio com 19 elétrons, ao perder um elétron, vai ficar com 18 elétrons, igual ao argônio. Já o cloro, que é vizinho aqui do argônio, a configuração eletrônica é 2 elétrons no orbital 3s e 5 elétrons nos orbitais 3p. Portanto, o cloro, ao receber um elétron, ao se transformar no ânion cloreto, esse elétron extra ele vai ser justamente acomodado nesse orbital 3p, que pode receber até 6 elétrons. Portanto, a configuração eletrônica do ânion Cl- vai ser 3s2, 3p6, que novamente você deve estar percebendo é igual à configuração eletrônica do argônio. Portanto, o cloro, que tem 17 elétrons, ao ganhar mais um, se transformar no cloreto, também fica com 18 elétrons. Portanto, o cátion K+, e o ânion Cl-, ambos têm o mesmo número de elétrons. Portanto, dizemos que são íons isoeletrônicos. E por que isso é relevante? Porque existe uma propriedade chamada mobilidade iônica, como o próprio nome sugere, fala da facilidade com que íons podem viajar no meio. Íons que são isoeletrônicos, como é o caso do K+, e do Cl-, que ambos têm mobilidades iônicas aproximadamente iguais. Portanto, voltando lá na pilha de Daniell, isso significa que esse sal, KCl, a velocidade com que o ânion Cl- viaja na direção do eletrodo que está ficando carregado positivamente, é aproximadamente igual à velocidade com que o cátion K+ viaja na direção do eletrodo que está ficando carregado negativamente. Portanto, vai garantir a eletroneutralidade desse sistema como um todo, ainda que elétrons estejam fluindo desse eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Bem, pessoal, nesse conjunto aqui é o que a gente chama de uma pilha eletroquímica ou uma célula eletroquímica, e cada um desses compartimentos é o que a gente chama de uma semicélula. Então, nessa semicélula do lado esquerdo, o que está acontecendo é que zinco metálico está perdendo elétrons, está saindo elétrons dele, e é isso que a gente representa aqui, o zinco metálico está saindo elétrons, e ele está se transformando no cátion zinco 2+, em meio aquoso, ou seja, ele está indo para a solução na forma de zinco 2+ aquoso. E esse processo de perda de elétrons é o que a gente chama de uma oxidação. E a esse eletrodo onde está ocorrendo o processo de oxidação, nós chamamos de ânodo. Já nessa semicélula aqui do lado direito, os íons cobre 2+, que estão aqui em solução, ao receber elétrons, vão ser transformados em cobre 0, ou seja, vai haver um processo de redução. E ao eletrodo onde ocorre o processo de redução, isso a gente chama de cátodo. Veja só, essa figura é muito interessante, ela tem muitas informações, porém no dia a dia seria interessante se a gente tivesse uma maneira mais simples de representar essa pilha, na qual, batendo simplesmente o olho sobre uma certa anotação, a gente pudesse vislumbrar exatamente essa figura. E uma maneira de fazer isso é representar como está escrito aqui abaixo. Veja só, você tem aqui zinco sólido e tem aqui sulfato de zinco aquoso. E tem essa barra vertical, indicando que essas espécies estão em fases diferentes. Já aqui do lado direito é a mesma coisa, você tem aqui uma barra de cobre, que é exatamente essa, e você tem aqui sulfato de zinco, que é o meio. E novamente essa barra vertical indicando que eles estão em fases diferentes. Bem, a essa altura você já deve estar desconfiando o que representa essa dupla barra vertical. É exatamente o que você pensou, isso aqui é a ponte salina, que conecta essas duas semicélulas. Portanto, veja que interessante, simplesmente batendo o olho aqui nessa anotação, você consegue visualizar toda essa figura que está aqui acima. Porém, essa anotação é possível que você encontre por aí em alguns livros ainda escrito de uma forma ainda mais simples, que é essa que eu estou colocando aqui abaixo, para dizer que o sulfato de zinco, o zinco está na forma de zinco 2+, em solução aquosa, e que a solução de sulfato de cobre, os íons cobres estão na verdade na forma de cobre 2+, em solução aquosa. E uma outra coisa importante, pessoal, é que quando você tem uma pilha como essa, que tem uma diferença de potencial positiva, é o que a gente chama de uma pilha galvânica, nessa anotação de linha, o que tem aqui à direita dessa dupla barra é o processo de redução. É exatamente isso, né? Os elétrons estão chegando e transformando os íons cobre 2+ em cobre metálico. E o que fica à esquerda aqui dessa dupla barra é o processo de oxidação, ou seja, o zinco sólido está perdendo elétrons para se transformar em zinco 2+. Então deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar essa anotação de linha? Uma barra de zinco, uma solução de sulfato de zinco, uma ponte salina conectando na outra semicélula um eletrodo de cobre e uma solução de sulfato de cobre.
E para você que ficou até agora, eu convido para a gente ir lá na prática e ver se as coisas acontecem como acabamos de descrever. Vamos lá? Bem, pessoal, para realizar esse experimento da pilha de Daniel, vamos utilizar 2 beckers de 50 ml, um rotulado com sulfato de zinco e o outro com sulfato de cobre. Em cada um desses beckers vamos adicionar as soluções correspondentes. Aqui eu tenho a solução de sulfato de cobre, 0,1 molar, e a solução de sulfato de zinco, 0,1 molar. Vamos adicionar um pouco de cada uma dessas soluções nos seus correspondentes beckers. Então vamos lá, começando aqui pelo sulfato de zinco. E agora vamos colocar sulfato de cobre. Agora vamos pegar aqui os eletrodos, como falamos, o eletrodo de cobre. Vamos colocar na solução de sulfato de cobre e o eletrodo de zinco na solução de sulfato de zinco. Conforme havíamos previsto, tirando aqui esses eletrodos da solução, vemos que nada aconteceu. Agora vamos passar a etapa de conectar esses 2 eletrodos. Para isso vamos utilizar um multímetro. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Vamos conectar o fio preto. Eu vou passar aqui por trás ao eletrodo de zinco. Vou conectar o fio vermelho ao eletrodo de cobre. Agora, se ligarmos aqui esse multímetro, pedindo para ele registrar a diferença de potencial, vamos colocar aqui na escala de até 20, vemos que inicialmente a diferença de potencial é 0 volts, tal como havíamos previsto na nossa discussão teórica. Agora vamos acrescentar a ponte salina. A nossa ponte salina, em lugar daquele tubo em forma de U, vamos utilizar isso aqui como ponte salina. É um barbante grosso, do qual vamos embebedar ele com KCl, uma solução de cloreto de potássio, e vamos conectar aqui. Para isso vamos utilizar aqui um pequeno becker, vou colocar aqui na frente, e vamos adicionar aqui uma solução de KCl. Vamos adicionar aqui um pouquinho. E vamos adicionar a nossa ponte salina aqui dentro, vamos molhar, ele ficar completamente encharcado. Muito bem. E agora vamos adicionar. Em uma semicélula já está dentro, e vamos agora colocar na outra semicélula. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais dessas soluções de sulfato de cobre, que eu acho que eu não coloquei o suficiente. Deixa eu adicionar aqui um pouco mais. E esse de sulfato de zinco. O problema é que se você não coloca um volume suficiente, a ponte salina não fica bem submersa. Então, olha só, esse é um sistema bem rudimentar,
Esses eletrodos, na verdade, eles precisariam ser melhor lixados. Essa ponte salina aqui talvez não esteja completamente umedecida com o KCl, mas a gente vê que a gente já chega numa diferença de potencial próxima àquela da pilha de Daniell, que é lá de 1,1 volt. Então vemos de uma forma bem simples que aqui no ânodo, no eletrodo de zinco, os elétrons estão saindo pelo fio preto, passando aqui pelo multímetro e retornando aqui pelo fio vermelho até aqui nesse outro eletrodo de cobre, que é o cátodo, onde está ocorrendo o processo de redução. E ao removermos aqui a ponte salina, imediatamente a diferença de potencial vai para zero. Retornando, volta ao valor original. Bem, pessoal, eu queria agora perguntar para vocês, vocês já tinham estudado a pilha de Daniell? Deu para entender do assunto? Diga aí se ficou alguma dúvida, coloque por favor aqui nos comentários. Se a essa altura você acha que esse vídeo agregou algum conhecimento para você, lhe ajudou, lhe trouxe alguma informação nova, eu peço que você considere se subscrever no nosso canal, dar um like e mandar ele para vários dos seus amigos e amigas para que ele chegue ao maior número de pessoas. E por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço.